e vou... Pronto. Tá. Bom, Giuseppe, nós gostaríamos muito de agradecer teu aceite né, o convite para vir conversar, para fazer essa conferência, né, essa live. Nós ficamos muito agradecidos porque nós temos um apreço muito especial pela tua pessoa, pelo seu trabalho, desde que a gente conheceu lá na última jornada, naquela tarde memorável, naquele dia maravilhoso que sem pensarmos, né, houve uma sincronia, a tua fala, depois veio uma questão mais quase de assembleia ali do evento, funcionou super bacana. E hoje nós temos o prazer de te ouvir, me parece que é um projeto de pesquisa seu mais recente, né, sobre essa questão, né, e a minha amiga aqui, dos algoritmos, né, inteligência artificial. Gostaria de dizer para os jovens que estão acompanhando, que fazem a disciplina nesse horário, eu queria agradecer também a presença deles, né, da disciplina de comunicação, processos comunicacionais, é isso, Dário, que se chama disciplina? Comunicação e meios audiovisuais. Meios audiovisuais, a presença deles, que é muito importante, principalmente o jovem que está na graduação, poder ouvir, debater com um pensador, né, reconhecido, que, até onde eu sei, teve a sua formação junto aos grandes pensadores, né? O Negri foi seu professor, Negri, né? O Negri, entre outros, e depois veio para o Brasil, então, né, trabalhar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o professor Giuseppe atua no programa de pós-graduação em comunicação, né? É isso. Né? Isso. E uma formação, né, em mestrado, pelo que eu entendi, né, na França, foi isso? Uhum. Tecnologia e Sociedade. No Conservatório Nacional de Artes, isso. Na Sorbonne, Universidade de Paris, foi mestre e doutor em História Social. Uma formação assim básica. Muito legal. Então, deixo a palavra contigo, caro amigo, fique à vontade, e os convidados, né, que estão participando da live, fiquem à vontade também para mandar as perguntas durante a fala, até para não esquecer, e aí depois o Giuseppe fica à vontade para responder durante ou depois, né? Obrigado, então, mais uma vez, Giuseppe, pelo aceite do convite. Prazer estar aqui. Então, eu que agradeço, professor João, agradeço também os pesquisadores do Gemini, né? Eu sempre acompanho a newsletter que chegam, a gente fica sempre um pouco em contato e, bom, estamos aqui agora nessa atividade remota que a gente chama de live, mas digamos que vamos começar esperando que a próxima, ou uma das próximas, seja tomando um vinho não virtual aqui no Rio. Exato. Ou em outro lugar, mas enfim, tomara que, apesar de a gente estar na pior fase no Brasil, né? Então, vamos lá, eu vou um pouco explicar o que eu vou propor para vocês de ouvir. Então, eu já estava falando antes, mas vou falar para todo mundo que está chegando, que tem uma obra aqui no meu prédio, né? Então, de vez em quando tem essa serra que faz como que um barulho de fundo, né? Então, mas enfim, então o que eu queria apresentar sobre algoritmos e inteligência artificial não é um trabalho, como se diz, acabado e com suas articulações do ponto de vista das implicações, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista do entretenimento, etc. Né? É uma coisa bem mais, digamos, vista de longe com relação a uma série de tendências e digamos que eu, digamos, a partir de leituras que eu estou fazendo, chegando via uma reflexão sobre transformações do capitalismo e novas tecnologias, e que inicialmente, por um bom período, o professor João citou o Negri, né? Junto ao Negri, a toda uma escola de
pesquisadores que trabalhavam com ele, né, que era ligado a essa noção de capitalismo cognitivo, né? O antes do capitalismo cognitivo, ainda quando eu cheguei no Brasil, faz muito tempo, nem vou dizer quanto tempo, porque mostra quanto que a gente é velho, né? Mas, enfim, quando eu cheguei no Brasil, que era algo que eu falava como das dimensões produtivas da comunicação, que é uma das primeiras dos primeiros artigos que eu publiquei no Brasil, né, que era um pouco a apresentação desse debate ainda anterior ao capitalismo cognitivo, né? E, bom, mais recentemente, eu comecei a estudar e a trabalhar sobre essa problemática dos algoritmos e da inteligência artificial, e então eu estou fazendo um mapeamento que ainda é um mapeamento de questões mais do que de respostas, né? E olhando a literatura de fora da especialização da literatura. Então, é um mapeamento do que está acontecendo, do que aconteceu recentemente e dos desafios, né, para depois pensar um monte de coisas, né, para pensar, digamos, a partir disso tem um monte de pistas para a gente refletir, né. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que, na realidade, os algoritmos e a inteligência artificial foram se acelerando nos últimos 10, 15, 20 anos, e de uma maneira talvez que não foi tão observada por quem digamos, estudava as transformações do capitalismo, as inovações, discutia a transformação da relação entre trabalho e tecnologia, entre comunicação e tecnologia. Então teve uma aceleração que na realidade acabou se afirmando, se mostrando com toda a sua potência nos últimos anos, mas é uma transformação que aconteceu nesses 10 e 15 anos, ou uma aceleração, digamos, né? Eu acho, portanto, que uma parte inicial do debate é aquela de aprender essa aceleração. Aliás, foi um pouco disso que eu conversei quando estivemos lá em São Paulo, também uma vez em São Carlos. Né? Só desculpa, José, tem um teclado aí, só pedir para alguém que está teclando, por favor. O teclado... O meu? Não, alguém estava no teclado no computador, não o seu. Não. Ah, tá. Posso continuar? Então, Então, eu já falamos um pouco disso quando eu estive lá em São Carlos e antes em São Paulo, né? Então, eu vou um pouco lembrar isso, né? Em primeiro lugar, essa coisa que a gente agora hoje, assim, como que uma metáfora, né? Que, aliás, que é a apresentação inicial de um livro, de uma conferência, uma aula magna de uma pesquisadora da área de algoritmos, né? Francesa, né? E ela diz que, assim, ela dá uma imagem de como o algoritmo hoje está por toda parte, que é aquela coisa, você chega numa repartição hoje, né? E alguma coisa não funciona. Se fosse 10, 15 anos atrás, o pessoal diria, caiu o sistema, né? A informática não está mais funcionando, né? E agora você chega numa repartição e, na realidade, você chega na repartição via, como se diz, a internet, né? Online, você não vai mais fisicamente, tem alguma coisa que não funciona, o pessoal te diz, a culpa é do algoritmo, é o algoritmo que não está funcionando, é o algoritmo. Como é que você pode explicar o que está acontecendo? É o algoritmo, né? Então, o algoritmo está por toda parte, né? E a pandemia, ela amplificou o que já tinha acontecido e a gente pode fazer esse balanço exatamente com essas lives, né? Aqui está continuando a obra, né? Então, nessas lives, mas também nas aulas remotas, em todos os contatos que a gente tem online, por um lado, a gente pode dizer que legal que a gente tem todos esses instrumentos, essas leis, essa possibilidade de manter as nossas mentes em circulação, ao passo que os corpos, para quem pode e consegue, ficam confinados, né? E, ao mesmo tempo, estamos totalmente absorvidos, né, dentro de dinâmicas algorítmicas e de inteligência artificial. Mas os algoritmos não estão apenas presentes nessa bifurcação entre os corpos confinados e as mentes que circulam.
cérebros conectados, né? Que é uma chance também, eventualmente, algo que amedronta, que coloca questões, a gente fica se perguntando o que isso significa, né? Tudo que a gente coloca aqui dentro, slides, foto, imagem, coisa, tudo isso, como acontecia antes com as redes sociais, e hoje, de maneira amplificada, tudo isso vai entrar em um tratamento algorítmico, né, acelerado, né? Entre o Big Data e a potência de cálculo da máquina computacional planetária, né? Mas a gente ouve falar do algoritmo também quando a gente tenta acompanhar. No Brasil, não muito, porque estamos em uma das poucas situações do mundo onde não se tem uma política, digamos, de gestão epidemiológica, né, da pandemia, né, pelo menos no nível federal. Então, os governos locais tentam, mas de maneira bastante desarticulada. Porém, quando você lê, não sei como é que na França Macron decide de fechar, não fechar, abrir, abrir as escolas, fechar as escolas. Ontem ele decidiu fechar as escolas. Muitas semanas atrás decidiu fechar todo o restaurante, todo o bar, todo o bistrô, etc. Como é que ele decide? Aí você lê no jornal, na verdade há um modelo, há uma série de algoritmos, né, a partir dos quais o pessoal acompanha a evolução do contágio, a evolução, digamos, de toda uma série de variáveis, a taxa de ocupação das UTIs, etc, etc, né? Uma outra vez eu estava lendo um outro artigo sobre, assim, no final do ano, né, final do ano passado, quando teve esse, entre aspas, milagre da vacina, né? Vocês lembram que não no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, o pessoal, sobretudo na Grã-Bretanha, acelerou o processo de vacinação, e logo depois que chegaram as vacinas, né, e começaram a vacinar em massa nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Europa estão com mais dificuldades, apareceram as variantes, né? Então, por exemplo, o Reino Unido, que acelerou muito a vacinação, ao mesmo tempo ele fez um lockdown do qual eles estão saindo só agora, quer dizer, durou meses, por causa da variante inglesa, né? E então a gente tinha esse contraste entre a vacina como uma solução e, ao mesmo tempo, essa pergunta: será que a vacina aguenta, digamos, ela é eficaz com as variantes inglesa, brasileira, aquela de Manaus, aquela da África do Sul, etc. E aí, por exemplo, lendo o jornal, aí tem um pesquisador que diz: o algoritmo está explicando que as vacinas são eficazes também com a variante, né? Aliás, só boas notícias, né? Então, o algoritmo ele serve para tudo, né? Ele está por toda parte, né? Então, hoje em dia, né, todo mundo está dependendo, está inserido em uma dinâmica algorítmica, e essa dinâmica algorítmica, ao passo que ela é cada vez mais difusa, a gente pode encontrar uma outra dimensão disso no âmbito da pandemia, sendo que a pandemia ela jogou todo mundo, mesmo aqueles que eram analfabetos digitais, nessa alfabetização digital e online, né? Por exemplo, no meu caso, eu me recusava, não queria antes usar aplicativos para pagar conta, para usar o banco, né? Eu insistia em usar o caixa eletrônico, que já quando chegou o caixa eletrônico já era uma desmaterialização da agência bancária, né? E aí, com a pandemia, você passa a usar os aplicativos, quer dizer, são todas tendências que aceleram algo que já existia, que já estava lá e que vai se amplificando, né? E na pandemia tem essa questão também que haveria uma estratégia, né? Vocês sabem que uma das coisas que apareceu na pandemia é uma grande clivagem entre a Ásia e o Ocidente, né? Ao passo que quase todos os países da Ásia, mesmo países pobres como a Tailândia, o Vietnã, conseguiram enfrentar o vírus antes da chegada das vacinas, inclusive na China, né? Mas também na Austrália, na Nova Zelândia, em Taiwan, no Japão, etc., né? Coreia do Sul, né? Isso não aconteceu no Ocidente, né? O Ocidente não consegue. E uma das explicações com relação a isso é de dizer que, na realidade, os países asiáticos conseguiram se virar, entre aspas, quer dizer, ter uma estratégia de zero Covid, quer dizer, não apenas fazer um confinamento para achatar aquela curva, mas esmagar a curva e a cada vez que a curva
tende a reaparecer e matar no ovo a volta do vírus, aí o que se diz no Ocidente é que esses países conseguem, ou porque são ilhas, a Nova Zelândia, a Austrália, ou porque tem um regime autoritário que permite de impor determinadas medidas, inclusive do ponto de vista da vigilância algorítmica da difusão do vírus, né? Ao passo que no Ocidente, aparentemente, a gente estaria numa situação na qual esse tipo de medida não pode ser implementada e, portanto, a gente deveria aguentar uma taxa de mortalidade, uma difusão, e só a vacina resolve, né? E a gente já viu que entre a primeira e a segunda onda, né, no Ocidente, mesmo na Europa, não teve a mesma determinação em fechar a economia. Então, a segunda onda foi mais letal do que a primeira, né? E agora já estamos indo na direção da terceira, esperando pela vacinação como única solução. E, portanto, tem essa coisa, ao mesmo tempo que digamos, a gestão, teste, massificação do teste, acompanhamento do caso contato e uso da tecnologia, quer dizer, da inteligência artificial, da tecnologia, para permitir a gestão do deslocamento de cada um, no Ocidente não está sendo implementado, não está funcionando. Não está funcionando e estamos nesse paradoxo do ponto de vista do desenvolvimento de um uso político, de uma governamentalidade algorítmica, entre o fato que, por um lado, se pensa que isso seria um passo em direção a uma situação de vigilância, né? Ao passo que estamos todo mundo usando Netflix, não sei quantas outras plataformas, né? E sendo modelizados no uso de tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, não tem como, existe esse impasse entre o uso dos nossos dados sanitários, né, e a modulação disso para poder circular com segurança, né, como acontece em vários países, por exemplo, na Coreia do Sul ou na China, claro, são modelos diferentes, onde usam os aplicativos para fazer isso, né. Então, o paradoxo é que a gente tem, por exemplo, não sei, os dados sobre como é que o confinamento evolui no Brasil a partir do Google Trends, quer dizer, quem sabe e tem uma ideia do fato que, por exemplo, entre essa segunda ou terceira onda que no Brasil está chegando a nesses níveis incríveis, é o Google que nos diz e que mostra como o confinamento foi abandonado e para onde as pessoas foram, né? E sem uma política pública para fazer isso. Isso não é só típico do Brasil, isso acontece na Europa toda e talvez também nos Estados Unidos. Então, por um lado, as grandes empresas organizadas em torno dos algoritmos, né? As plataformas, elas têm esses dados e elas usam esses dados e elas podem também, às vezes, colocar à disposição. Pelo outro, não há uma política pública sobre o uso desses dados. Ao passo que, por exemplo, na China, esses dados fazem parte de um sistema estatal que é efetivamente de vigilância e que é totalmente conectado com aquele sistema de crédito social, etc., etc. Isso só para falar um pouco exatamente de uma série assim, dessa condição algorítmica, que é um pouco a nossa condição de trabalho, de vida, de mistura entre tempo de trabalho e tempo de vida, e cujos desdobramentos mais recentes são as greves e mobilizações dos trabalhadores das plataformas, que, aliás, começaram aqui no Brasil no meio da primeira fase da pandemia, com aquela greve dos entregadores, né? Mas estão continuando o mundo afora. E, atualmente, recentemente, aquela greve dos trabalhadores da Amazon, apoiada, inclusive, pelo novo presidente dos Estados Unidos, Biden, né? Que está apoiando essa greve, portanto, uma nova abordagem pública com relação à questão das empresas organizadas em torno do algoritmo. Então, como é que a gente pode organizar o debate e a reflexão sobre tudo o que está acontecendo, que é mais ou menos o objeto da minha como se chama? Apresentação aqui, né? Então, por um lado, a gente pode lembrar qual é o mecanismo, quais são as mudanças, o que é que levou a essa situação nos últimos 10, 15 anos. É uma coisa bem recente. Em segundo lugar, mapear um pouco os deslocamentos possíveis, né? Então, o horizonte, e dentro desses deslocamentos possíveis as abordagens disciplinares que estão em discussão, né? E os cenários. E exatamente entre os algoritmos e a inteligência artificial. Então, eu vou tentar um pouco trabalhar com isso, sendo que, digamos,
a gente pode dizer duas coisas, que do ponto de vista industrial, né, essa indústria dos algoritmos, quer dizer, as empresas, a economia organizada em torno dos algoritmos, ela é uma indústria que não é específica de um setor, não é específica de uma cadeia de valor, não é específica de alguma coisa, é uma indústria que transforma todas as indústrias. Essa é a primeira grande... Os algoritmos estão por toda parte e a indústria algorítmica é uma indústria que transforma toda a indústria. Então, a dimensão fundamental da mudança que aconteceu, isso é que já coloquei várias vezes, inclusive quando nos encontramos presencialmente, é que a produção de chips, né, a produção de como dizer, de microcircuitos eletrônicos conectados, né, ela é hoje ao mesmo tempo hipermassificada, né, e só uma pequena parte dessa produção de bilhões de chips por ano ela é destinada a smartphone e computadores, quer dizer, é destinada àquilo que a gente reconhece como um computador. O smartphone hoje é um computador, que nem um tablet, e depois a gente tem o laptop e o desktop. É tudo computação. A grande maioria, tipo 90%, 95% dos chips produzidos, na realidade, eles vão em um sem número de objetos. Quer dizer, hoje, a máquina universal de Turing, né, ela funciona perfeitamente na medida que temos computadores no carro, quer dizer, um carro hoje é definido como um conjunto de algoritmos sobre 4 rodas, né? Um avião é um conjunto de algoritmos a partir de asas, né? Tudo funciona por algoritmo. Uma máquina de lavar é um helicóptero que faz circular a nossa roupa, né? A partir de algoritmos, e por aí vai. Quer dizer, os algoritmos estão por toda parte. Então, digamos, a produção, a indústria informática, que ela contém esse paradigma da universalidade, quer dizer, essa ideia de que, digamos, como se chama? O hardware vai para todo lugar, sem nenhum problema, né? E o que vai fazer a especificidade é o software, né? E essa articulação entre o hardware e o software, assim como foi pensado desde o início na máquina universal de Turing, que era uma coisa abstrata e que agora é uma realidade. Essa universalidade, embora essa universalidade seja um pouco agora desafiada, mas enfim, vamos manter isso. O que isso fez? Que, por um lado, a informática transformou toda a indústria informática, transformou toda a indústria, e tudo isso ficou conectado, foi chamado de internet das coisas, e isso produz o tempo todo um volume colossal de dados, né? É o Big Data. O volume colossal de dados, que é chamado de a internet das coisas, foi chamado no momento internet das coisas, essa conexão generalizada, o que interessa dele é que ele produz continuamente dados. Então, a imagem usada, que já usei várias vezes, para quem por acaso já ouviu, né, é aquela que o que antes desmanchava no ar, né, a nossa atividade cotidiana dentro da metrópole, né, essa evaporação, né, da nossa atividade, então, que fazia desaparecer no instante seguinte aquilo que a gente fazia. Hoje, ao contrário, aquilo que evaporava, aquilo que desmanchava, hoje se cristaliza em dados. Então, são milhões de informações que, com relação ao nosso deslocamento, como, por exemplo, aquelas que permitem ao Google Trend de dizer o que está acontecendo no Brasil do ponto de vista do respeito ou não do distanciamento social, e, ao mesmo tempo, milhões de decisões, né, que viram dados, né? Porque a gente... E, no âmbito da pandemia, tudo isso foi simplificado, porque tudo que a gente faz é online e tudo isso vira dado, né? E o passo, portanto, que foi simplificando o volume de dados, quer dizer, foi se criando esse Big Data. Esse Big Data, ao invés de ser um problema, porque era enorme demais, a potência de cálculo algorítmico, ela foi tão, digamos, se desenvolvendo com tanta potência de conseguir usar e tratar esses dados, minerar esses dados, ao passo que o enfoque foi colocado, até que justamente, porém, todo mundo ficou preocupado com o extrativismo natural. Na realidade, o verdadeiro extrativismo é essa extração de dados, a mineração de dados, né? A mineração de dados que vai interagir com, porque os dados somos nós que os produzimos, e que tem essa capacidade de interagir com a gente
ao ponto de produzir os nossos perfis subjetivos. Então, uma relação entre a nossa produção de subjetividade e como a nossa subjetividade é mobilizada quase que em tempo real pelos algoritmos, né? Então, essa relação, aumento do volume de dados constante, cristalização da nossa atividade e, por outro lado, de todas as nossas atividades, né, em dados, e, pelo outro, o desenvolvimento dessa catedral computacional, dessa máquina cultural, que é a máquina computacional planetária, né, que analisa sistematicamente, em tempo real, esses dados, é aquilo que permitiu o desenvolvimento da inteligência artificial, de um dos ramos da inteligência artificial. Então, o que aconteceu é que havia duas tendências dentro da inteligência artificial, desde a década de 50, 60, que vinham da cibernética, da teoria da informação, etc. Mas havia duas vertentes. Uma hegemônica, que agora é chamada da velha inteligência artificial, old-fashioned, né, tradicional, e que era aquela que tinha como, digamos, a pessoa mais importante era conhecida como Minsky, né, e que pensava a inteligência artificial como a construção de uma máquina lógica capaz de reproduzir de maneira artificial, dentro exatamente de um cérebro artificial, de reproduzir o nosso raciocínio, assim como ele se apresenta de maneira lógica, a partir de regras, né? Como se a gente aprendesse uma língua, como os adultos, teoricamente, aprendem as línguas, né, a partir das regras da gramática e depois vão aplicando essas regras sem errar. Então, a ideia era reproduzir, ter uma máquina organizada logicamente que depois fosse deduzir, a partir dessas regras, a sua atividade. E havia uma outra escola que era dominada pela outra, que era marginal. O Minsky chegou a um momento a escrever um livro junto com um colega, que esqueci o nome desse momento, e destruindo essa outra escola, que, ao contrário, trabalhava em termos indutivos, e que pensava o desenvolvimento das redes neuronais a partir digamos, do desenvolvimento de inferências estatísticas, né? É a história do perceptron do Rosenblatt, né? E inicialmente, que portanto pensava não em organizar a inteligência artificial a partir de funções lógicas, mas de induzir as funções lógicas a partir dos patterns, a partir de tipologias de comportamento que vinham das séries estatísticas, né? E essas primeiras experimentações foram massacradas numa luta política, porque a ciência, a gente sabe que agora estamos numa situação no Brasil na qual a batalha é entre ciência e não ciência, mas a ciência se desenvolve por dissenso e conflitos. Inclusive, essa cloroquina que está sendo usada politicamente no Brasil, ela vem de uma briga científica lá na França, né? Entre um pesquisador na França, de Marseille, e o sistema científico, e aí o uso do YouTube virou a santa cloroquina. Então, mais porque a ciência passa por conflito, e na inteligência artificial havia esse conflito entre a escola dedutiva e a escola indutiva, né? Aquele do perceptron, inicialmente, o perceptron foi uma experimentação que não foi para frente, porque lhe faltava o quê? Lhe faltava um volume de dados, né, para poder fazer séries estatísticas fortes, potentes, e capacidade e potência de cálculo. Então, o que aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos foi que, ao mesmo tempo que a potência de cálculo foi se amplificando, né, apareceu um volume de dados suficiente para criar séries estatísticas eficazes. Então, o mecanismo da inteligência artificial, aquele que está mudando totalmente a paisagem do modo de funcionamento da economia contemporânea, é aquele indutivo, que é, do ponto de vista das línguas, não o adulto que aprende as regras para depois começar a falar, mas da criança que começa a falar sem regras, por tentativa e erro, e sem saber as regras, vai acabar falando melhor do que os adultos, aliás. Então, a inteligência artificial que foi se afirmando, mesmo que não seja a única, é essa daí. O que coloca toda uma série de questões do ponto de vista da relação entre lógica, porque
os algoritmos ao mesmo tempo são lógica, né? Então, entre lógica e inferência, tem toda uma pista de reflexão epistemológica aí que é interessante, mas digamos, essa que é a mudança que aconteceu, né? E aí, essa é a mudança que aconteceu e, ao mesmo tempo, no âmbito dessa mudança, quando a gente passa do algoritmo para a inteligência artificial, quais são algumas das tendências em cima das quais eu vou aqui tentar fazer uma provocação para dizer que o desafio para tentar pensar a tendência, mapear a tendência, os debates, os desafios e os conflitos, né? É que, na realidade, nós estamos passando de uma internet das coisas, que é a base dessa inteligência artificial, que, digamos, baseada na dinâmica estatística para a inferência estatística, né? Portanto, dos dados que formam a lógica e não da lógica que forma os dados, né? Então, você tem dados brutos e essa capacidade de extrair lógica a partir disso, né? Os algoritmos, vocês sabem que é um problema de lógica antes que de matemática, né? Então, a tendência, do ponto de vista do debate, do desdobramento, do que está em jogo, é que passamos de uma internet das coisas para uma internet dos corpos. Então, é em torno disso que eu queria colocar um pouco de reflexões. Sobre essa coisa de como é que é o volume de dados que explica a eficiência da mecânica digamos, dos resultados propostos pelos algoritmos é o exemplo, por exemplo, é o exemplo da Amazon para fazer, quer dizer, a Amazon ela adquiriu um volume tal, né, de cliques, né, de pesquisas, né, no mundo todo, que ela é capaz de produzir os nossos perfis de maneira super eficaz. Quer dizer, de propor, quando nós procuramos um livro, um monte de livros que dialogam com a nossa preocupação, ou de mandar e-mails propondo livros que a gente efetivamente procura. Ao passo que, se uma empresa brasileira, tipo Livraria Cultura, que tinha uma função de venda online, nem sei se continua tendo, porque passou por uma crise, etc. Mas para ver, eu que sou um grande comprador de livros, nem sei como é que a cultura está funcionando, estou morando no Brasil, né? Aí eu sei como é que funciona a Amazon e a cultura aqui que ela faz, ela não consegue me propor isso. Por quê? Porque ela não tem o mesmo volume de dados. Mesmo que ela tenha um algoritmo eficaz, ela não tem o mesmo volume de dados capaz de propor e produzir perfis nos quais as duas subjetividades, a minha e aquela da Amazon, vão se hibridizando. Então, ela sempre tem dificuldade para me oferecer alguma coisa. Quando eu recebo uma newsletter de uma livraria tipo essa, que não é a Amazon, ela é muito mais indiferente, ela não consegue me atrair capturar a minha atenção. Eu acho que a Amazon, a 90%, mesmo que eu não compre, me interessa o que ela propõe, como por acaso ela consegue me modelizar, né? Ela consegue me modelizar e ela faz isso automaticamente, mais especificamente, né? Agora, quais são, desse ponto de vista, algumas tendências do ponto de vista da evolução das pesquisas e do que a gente tem que pensar do ponto de vista do que vai rolar em termos de inteligência artificial? Então, as pesquisas que a gente mais pensa, que mais foram propagadas, inclusive com antecipação dentro da filosofia, por exemplo, na filosofia crítica da inovação, a gente pode pensar e fazer referência a um texto que, se eu lembro bem, de grande antecipação, que é do início da década de 90, e que é da Donna Haraway, com o título de Manifesto Cyborg, né? Então, a Donna Haraway, ela pensava todas as implicações filosóficas, né, dessa possibilidade de uma hibridização entre o nosso cérebro e um chip, né? Então, o cyborg seria essa figura, né, de um cérebro humano que receberia um chip anexado dentro do cérebro, etc, etc. Então, o que era uma antecipação que a Donna Haraway fazia a partir do trabalho
de bióloga dela, né, e ao mesmo tempo de biologista e ao mesmo tempo de filósofa, né, hoje está cada vez mais sendo experimentado, né, e tem várias experiências em andamento sobre essa ideia de anexar aos nossos neurônios, né, algum chip e algum neurônio, portanto, artificial. Não apenas a reprodução dos neurônios nas redes neuronais que produzem profundas, que produzem os algoritmos de aprendizagem, onde os neurônios são apenas funções matemáticas, né? É uma metáfora, né? Não são biológicos, são totalmente eletrônicos, funcionam como funções matemáticas. A ideia é de colocar um chip no nosso cérebro e tem várias experimentações nesse sentido, né? E tem várias, mas eu peguei uma que eu li recentemente numa revista, então não uma revista científica, mas numa reprodução em um âmbito de reflexão político, de geopolítica, né, de política, chama The Atlantic, que é uma revista norte-americana interessante, né, e o artigo era fundamentalmente como que essas pesquisas muito inquietantes, né, elas muitas vezes se desenvolvem em torno desse termo de fármaco, né, atualizam, né, como a gente viu no âmbito da pandemia, como esse termo grego, desde o início, significasse ao mesmo tempo que o remédio, o veneno, né, o fármaco pode matar, ou pode sarar, né, e muitas vezes essas pesquisas são desenvolvidas com fins militares, porém são colocadas, digamos, os fins militares ficam atrás e os fins imediatos são aqueles terapêuticos, né? Porque essa possibilidade de intervir no cérebro poderia oferecer a volta à mobilidade de pessoas paralisadas, pessoas que estão sem conseguindo fazer toda uma série de operações, etc, etc, né? Então, a ideia é a intervenção em cérebros que teriam problemas, né? Mas que, na realidade, abre o caminho para a intervenção no cérebro enquanto tal, né? Então, uma das experimentações realizadas nesse âmbito de uma inteligência artificial, depois vou explicar um pouco as implicações do ponto de vista da pesquisa, das escolas, das disciplinas, etc., né? Que é bastante impressionante, né? E que é ligada a essa ideia de agenciar o nosso cérebro, a dimensão biológica do nosso cérebro, a uma dimensão eletrônica, né? Ela é uma experiência que com alguns animais de laboratório, né, com algumas cobaias, né, se fez essa experiência, se fez um trabalho de adestramento, né, de treino para um certo número de cobaias, né, de ratinhos lá de laboratório, né, eles foram adestrados a fazer uma série de operações e isso demorou, não sei, um X números de semanas, tá? Não importa aqui o quanto é que durou, etc. O fato é que se fez esse trabalho de adestramento, de aprendizagem, né, a essas cobaias de uma série de operações. E depois se transferiu o esquema neuronal dessas cobaias para cobaias que não foram treinadas, né? E o resultado é excelente na medida que as cobaias não treinadas que tiveram digamos, a inserção desse esquema de ativação neuronal das cobaias treinadas, né? Eles aprenderam a mesma coisa, só que aprenderam de maneira muito mais rápida. Quer dizer, aquilo que as outras demoraram algumas semanas, aprenderam em 2, 3 dias. Tá? Aqui não interessa o número exato de dias e semanas, o que interessa é essa transferência do conhecimento. Transferência do conhecimento a partir da intervenção no cérebro. Então, por um lado, você intervém normalmente por um adestramento e depois você transfere o resultado para outros que não foram adestrados, né? Então, essa é uma linha. Então, que é uma linha que claramente é extremamente invasiva, né? Porque ela implica de intervir. Então, imagine uma experimentação dessa, que não seja uma série do Netflix, como, não sei, por exemplo, Blacklist, onde de vez em quando tem um maluco lá de médico que faz experimentações a rodo em cima dos humanos, naturalmente nesse clima de complô, etc, etc. Não sei se alguém viu essa série, que explica uma parte das teorias do complô que circulam nos Estados Unidos, não apenas. Agora,
Mas existe, então, essa é uma das linhas, é uma das vertentes, né, de trabalho de pesquisa que está acontecendo. Uma outra pesquisa que está acontecendo, que também é bastante avançada, ela é diferente e ela é bem mais respeitosa do nosso cérebro, do cérebro, inclusive, das cobaias, mas não deixa de ser inquietante também. E essa experiência, aliás, tem uma pesquisadora de origem ucraniana, naturalizada francesa, que fez o doutorado dela lá na França e agora está trabalhando no MIT. E o que ela, que é muito jovem, não deve ter nem 30 anos, né? O que ela é uma programadora, né? Ela conseguiu, quer dizer, ela começou a programar com 10, 11 anos, então é uma menina prodígio, né? Que foi depois fazer o doutorado na França, e o doutorado dela é um capacete, né? Que permite de dirigir um drone pelo pensamento. Aliás, tem um pesquisador, um neurocientista brasileiro que tentou coisa desse tipo com um exoesqueleto durante a Copa do Mundo aqui, que é o Nicoleles, que agora está trabalhando na pandemia, etc. Né? Mas, enfim, essa ucraniana ela foi muito mais longe, mas, bom, não é o exoesqueleto, mas ela conseguiu e funcionou colocar um capacete em alguém que consegue, com o pensamento, levantar um drone e dirigir para onde ele vai, tá? E a coisa que agora ela desenvolveu, ela já escreveu um artigo publicado em uma revista científica, é um par de óculos, né? Que permite, por exemplo, eu estou com esses óculos dirigindo um caminhão e tentando ganhar um frete a mais, então dirigindo sem dormir, e no momento que eu pego no sono, o óculos começa a vibrar e ele me acorda. Então, o que acontece? Acontece que essas pesquisas, na realidade, elas não trabalham com a invasão do cérebro, mas elas trabalham com a interface entre cérebro e máquina. Então, uma outra concepção que é mais respeitosa do ponto de vista, digamos, das consequências éticas, né, da experimentação, mas também da aplicação desse tipo de novas tecnologias, porém, não deixa de ser algo particularmente inquietante, né, ou potente, né, na medida que, de fora, né, os algoritmos conseguem captar as variações químicas, né, eletroquímicas dos nossos neurônios e dizer, por exemplo, quando elas variam no sentido de anunciar o fato que a gente vai dormir e, portanto, comunicar aos óculos de vibrar para a gente acordar. Ou de a gente, digamos, observar o drone e, em função das variações eletroquímicas que a gente tem dentro dos nossos neurônios, decidir para onde ele vai. E é claro que essas interfaces cérebro-máquina, que sejam invasivas ou não invasivas, já estão muito avançadas. Elas indicam, por um lado, toda a problemática do homem aumentado, né? Que já na literatura virou um soldado aumentado, então todos os exércitos estão pesquisando e trabalhando nisso, tá? E anuncia algo que diz respeito a, digamos, o fato que o futuro que já está começando é aquele não apenas da internet das coisas, mas da internet dos corpos. Quer dizer que a nova geração de dados, de Big Data, de algoritmos, ela vai integrar todos os nossos dados biométricos, biológicos, etc, etc. Né? Naturalmente, isso leva, na realidade, vocês veem como isso tem todo aquele debate, digamos, ele leva a gente por um caminho diferente ao debate, ou um dos caminhos, vários caminhos, o debate sobre a singularidade, quer dizer, essa possibilidade de termos um evento que alguns dos engenheiros da inteligência artificial já estão prevendo no horizonte de 2035, 2045, em particular aquele Kurzweil, né? Um evento no qual toda essa dinâmica de desenvolvimento tecnológico, né, da inteligência levará a uma situação na qual essa inteligência poderá se autonomizar do homem, né, que é o pós-humanismo,
Então, essa singularidade como um evento de ruptura catastrófico ou não, depende de como que a gente pega, né? Então, para onde ele leva esse debate? Do ponto de vista das pesquisas, que é preciso acompanhar para pensar as consequências. Por exemplo, quando a gente lê artigos sobre a pesquisa dessa moça, que se chama Natália, esqueci o sobrenome dela, dá para ver como ela fica absolutamente preocupada com toda uma série de questões éticas para que a programação desses dispositivos que ela inventou, né, não seja acessível, né, porque para não abrir o caminho para usos indevidos, né? Mas a gente sabe que, apesar de todas essas precauções, a gente tem que lidar com o fato que tudo isso vai poder acontecer, né? Então, aqui temos duas linhas de reflexão assim, nesse mapeamento. Então, a primeira é uma modelização que um físico que trabalha com informática e algoritmos, mas que é físico, que é sempre do MIT, que se chama Max Tegmark, num livro que se chama Vida 3.0, Life 3.0, ele faz essa modelização do horizonte do deslocamento pelo qual estamos passando, né? Então ele diz o seguinte, colocando isso na longa duração, né? Que nós podemos falar da vida em 3 etapas, né? E que nós estamos entrando na terceira. A primeira etapa, a vida 1.0, é aquela que fundamentalmente diz respeito à evolução que formou o nosso hardware, né? E, portanto, há uma evolução biológica. Depois a gente vai voltar sobre isso. Uma evolução biológica, né? E esse hardware, né, é aquilo que a gente recebe quando a gente nasce, né? Ele vem prontinho de fábrica, né? Nascendo, a gente tem esse hardware que não mexeu, não mudou, não, o DNA, etc., não mudou nos últimos 50 mil anos, né? E que vem dessa longa evolução. E a partir de um certo momento, o que aconteceu é que essa vida 1.0 foi atravessada pela vida 2.0, que é exatamente o fato, tudo aquilo que a gente vai adquirindo depois do nascimento, né? A gente vai adquirindo depois do nascimento a nossa cultura, o conhecimento, quer dizer o software, né? Aí vocês veem como se pensa um pouco o nosso funcionamento no mesmo termo do pensamento informático. A ideia é o pensamento informático como um paradigma para pensar tudo, né? E então, a vida 2.0 é aquela composta por todos os algoritmos de conhecimento adicionado depois do nascimento, né? E que compõe o nosso software, hardware e software. E a vida 3.0, né? Esse horizonte que se abre é uma situação na qual o software e o hardware vão se misturando e se abre o caminho para poder trabalhar também no hardware, né? Exemplos positivos, o exemplo negativo é a apropriação militar disso, como a gente pode imaginar. Imagina aqui que é um drone armado que já está funcionando, dirigido pelo cérebro, né? E ao mesmo tempo a gente sabe que tem evoluções de tecnologias que permitem, por exemplo, de ter uma nova geração de vacinas, né? As vacinas mais eficazes, né? Essa da Pfizer, da Moderna, etc., do RNA, elas vêm de uma capacidade de trabalhar no hardware natural, né? E de produzir a vacina totalmente artificial e mais eficaz ainda daquela que usa um pedaço do vírus. Então, a vida 3.0, né, é aquela que começa a fazer trabalhar o software em cima do hardware e, portanto, pensa em mudar as informações fundamentais que caracterizam o nosso funcionamento, aquilo que nos últimos 50 anos não mudou e que começaria a mudar. O que tem no cerne disso? O que tem no cerne disso? Tem uma noção que é, naturalmente, a noção que diz respeito à inteligência e a base da inteligência, que é o nosso cérebro. E o que a neurociência, graças ao desenvolvimento do algoritmo, permitiu de desenvolver nas pesquisas mais recentes, porque o desenvolvimento dos algoritmos, né, permitem de produzir imagens
sem invadir o cérebro, em termos de imagem, sem invadir o cérebro, então, de avaliar tudo que o cérebro faz sem ter que abrir a nossa caixa crânica, né? Todas essas pesquisas, elas permitiram de desenvolver um conceito nas últimas décadas, que é o conceito de plasticidade do cérebro, né? O que está no cerne, portanto, desse embate é esse conceito de plasticidade. O nosso cérebro, e o cérebro dos mamíferos, mas o nosso em particular, ele é hiperplástico. O que isso significa? Em primeiro lugar, que contrariamente ao que se pensava, ele não é que ele evolui logo depois do nascimento, no período da nossa infância, depois ele fica parado e vai depois diminuindo. Ao contrário, ele evolui e se transforma o tempo todo. Essa é a primeira questão, sem limite ou questão específica de idade, embora a parte, digamos, da infância seja mais dinâmica, mas o cérebro humano ele continua evoluindo o tempo todo. A segunda dimensão é que as informações no nosso cérebro, aquelas que o caracterizam e qualificam, elas não estão divididas por lobos, por áreas, por digamos, funções específicas. As informações estão por toda parte e circulam. Então, tem N exemplos experimentais que mostram que pessoas que perderam parte do cérebro conseguiram reproduzir totalmente as suas funções, ou a mudança entre o lobo direito e esquerdo e o uso do olho direito e esquerdo, etc, etc. Então, as informações estão por toda parte, quer dizer, essa plasticidade diz respeito ao fato que a terceira dimensão, o que conta não é tanto apenas o número de neurônios. Aliás, o homem está perdendo a massa cerebral, está diminuindo a massa cerebral, e o número de neurônios até. O que conta são o número de conexões, sinapses, né? Então, o que conta dentro do nosso cérebro é aquilo que conta na sociedade. O número de links, o número de conexões. E aí, então, qual é o horizonte do ponto de vista disciplinar das reflexões que a gente tem e precisa digamos, estudar para conseguir entender e participar desse debate e ver para onde ele leva a gente, para onde a inteligência artificial e a aceleração algoritmo levam a gente. Então, nós temos pelo menos três linhas disciplinares e, em torno dessas três linhas disciplinares, três temas. Primeiro, a neurociência. Então, é preciso ler algo da neurociência e, como dizer, para tentar mapear esse debate e ver quais são os desdobramentos mais recentes. Segundo, a ciência da computação, o que está se produzindo no nível da indústria informática. E o terceiro, a psicologia, em particular a psicologia neoconstrutivista. E aí vou tentar explicitar a partir de leituras ao longo desses três eixos, né? Sendo que a coisa se torna ainda mais complexa, porque tudo isso depois a gente precisa também ler alguma coisa de física quântica. Mas, enfim, então, aqui eu estou fazendo um pouco um balanço das minhas leituras. Então, do ponto de vista da neurociência, o que é interessante como debate é que a questão é, uma vez que a neurociência consegue aprender a plasticidade do cérebro e saber se o cérebro humano ele tem uma função específica, ele representa uma parte mais avançada que seria separada, que teria uma funcionalidade diferente com relação ao corpo, o que permitiria que, uma vez que você consegue aprendê-lo, você consegue transferi-lo, como no caso daquela experimentação da aprendizagem de um grupo de ratos para outros ratos de laboratório, né? Ou, como diz, por exemplo, um autor chamado Antônio Damasio, na realidade, o cérebro é a parte mais avançada de um sistema nervoso do qual ele não é separado, cujas dimensões viscerais mais antigas da nossa evolução, não mais do homem, mas da própria vida na Terra, são inseparáveis da sua forma mais específica e cerebral. E, portanto, há uma dimensão visceral da inteligência que não é separável da forma cerebral dela, o que colocaria, digamos, uma série de dúvidas ou de questões a serem resolvidas do ponto de vista que a inteligência artificial se autonomize, né? Então, essa é uma primeira linha. Uma segunda linha, que é aquela mais ou menos digamos, ligadas à indústria, à ciência da computação e às suas dimensões industriais, com todas as implicações filosóficas,
é se a computação consegue ou não reproduzir artificialmente o funcionamento dos neurônios e das sinapses. Quer dizer, se é possível reproduzir artificialmente essa plasticidade. E, por exemplo, existe um projeto de pesquisa na Universidade Politécnica de Lausanne, na Suíça, que aparentemente está extremamente avançada no desenvolvimento de um chip, de um microprocessador, que seria a imitação do funcionamento sináptico das nossas sinapses cerebrais, né? E seria um chip sináptico. Imagina que, em torno disso, uma filósofa extremamente interessante, chamada Catherine Malabou, escreveu um livro inteiro no qual, a partir dessa, digamos, deslocamento tecnológico, para ela já dado, inevitável, a singularidade é inevitável e, portanto, precisamos toda a discussão ética e filosófica sobre essa transformação, evolução tecnológica que permite de reproduzir artificialmente a plasticidade cerebral. E aqui, aqueles que dizem é possível, não é possível, então esse livro da Malabou é algo interessante que fala exatamente dessa dimensão digamos, da formação da inteligência, né? Sendo que a Malabou, 10 anos antes, um pouco antes, ela tinha escrito outro livro que ela faz uma autocrítica, dizendo que a singularidade era impossível exatamente porque a plasticidade cerebral não dava para reproduzir tecnologicamente. E no meio dessas duas vertentes, né? Porque é claro que os neurocientistas que dizem que o cérebro é parte de um sistema nervoso e de duas dinâmicas de evolução que não são separáveis, embora uma qualifique a outra, e a outra que diz, não, isso é reproduzível, etc., etc., tem a psicologia neoconstrutivista, que tenta pensar o funcionamento da inteligência natural como um funcionamento por sistemas diferentes, né? E aqui tem uma literatura gigantesca, extremamente interessante, em particular a mais conhecida, que eu também confesso que eu li tarde, porque tinha classificado por preconceito o livro como um livro de autoajuda, mas é um livraço super interessante de psicologia e economia comportamental do Daniel Kahneman, que é Rápido e Devagar na tradução brasileira, né? Que é essa ideia de que nosso cérebro, ele funciona segundo dois sistemas, né? Um sistema rápido, que é aquele que permite a gente de sobreviver, né? Mas que é muito rápido, né? Que leva a gente a fazer também um monte de erros, né? Então, um sistema ultra rápido, que é o sistema de fitness. Para fazer um exemplo, é aquilo que permite a gente, assim, olhando para um cão e para um gato, saber que um é um gato e outro, que um felino e outro é um cachorro, né? Algo que a gente faz sistematicamente, que tem um monte de implicações do ponto de vista da nossa sobrevivência, ou de olhar para a cara de alguém, a expressão, e saber se ele está feliz, agressivo, se está doido, etc., etc., a partir de dinâmicas que a gente faz automaticamente, hiper rapidamente, mas que não saberia explicar como, né? Qual é o sistema analítico que a gente usa, mas que é o modo de funcionar da maior parte da nossa atividade cerebral, e depois, ao contrário, o sistema devagar, que permite de voltar, que permite exatamente de passar entre dedução e indução, né? Que permite o abdução, para usar o Peirce, né? E aí tem um outro psicólogo pós-piagetiano, neoconstrutivista, que chama Olivier Houdet, e ele vai juntar um terceiro sistema, né, que permite de passar das heurísticas, que seria o sistema que decide quando passar do rápido para o devagar, e seria o sistema inibidor, né? Então, o debate sobre a inteligência artificial, rumo à singularidade e a essa, digamos, e a esse deslocamento da internet das coisas para a internet dos corpos, sendo que a pandemia torna a internet dos corpos ainda mais urgente e, ao mesmo tempo, solução e inquietação, é um pouco o mapeamento que eu queria propor aqui para vocês, para pensar, digamos, o fato que precisamos
nos preparar, estudar, organizar a educação sobre isso, e que não é o futuro, é já o nosso presente, e que precisamos recuperar o tempo perdido com relação a esse tipo de reflexões, desde o desenvolvimento da comunicação, do entretenimento, desse trabalho de pesquisa que faz e debate que faz o Gemini da Federal de São Carlos, né? E até a gestão da epidemia, governo da epidemia, etc, etc. A ciência. Então, era isso que eu queria colocar para vocês hoje como um mapeamento, tentando colocar algumas coisas, uma sistematização relativamente nova dos desafios. Obrigado, professor São José. Muito obrigado. Então, pessoal, fizemos o primeiro encontro, inauguramos a primeira live de 2021, com a sua presença, ficamos muito agradecidos. E no chat tem... Dário, tem alguma questão vinda do Facebook também? Ô, João, no Facebook não veio questões. Tá me ouvindo? Sim, ouvindo. sim. Ah, beleza. O Norman, aqui no chat, não sei se viu o Giuseppe, ele fala que ele pede para você comentar a sociedade da vigilância, que o filósofo francês Michel Foucault explicou bem, já está se tornando uma sociedade do cansaço, pelo excesso de positividade e desempenho, onde o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, onde o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han explicou errata tal. Como o senhor compreende essa transição? Concorda com essa algoritmização das interações? É o que o Norman Silva pergunta. Esse filósofo eu ainda não li, mas os meus alunos já apresentaram várias vezes em vários debates, seminários em torno da inteligência artificial, algoritmização, etc. E ele me parece, esse filósofo, confesso que às vezes faço confusão com outro que tem um nome parecido, mas que é chinês, né? Mas enfim, esse coreano... da biodiversidade, né? Alguma coisa não deveria fazer, deveria tomar, mas enfim, aquela coisa que... mas me parece que alguém... Exatamente, são dois. Valeu, Diogo. Byung-Chul Han e outro é Yuk-Hui. Então, me parece que um deles, o coreano, ele tem uma passagem pela Alemanha, né? Tem alguma... Ou ele estudou na Alemanha, ou fez doutorado na Alemanha. Então, me parece que a abordagem dele é interessante. Ao mesmo tempo, ela me parece muito ancorada a uma renovação da abordagem da Escola de Frankfurt, que é, a meu ver, isso dá para explicar, fundamentalmente tecnófoba. E, portanto, ela vê a sociedade de vigilância, ele vê a sociedade de vigilância como sociedade do cansaço. Não sei se é ele que fala também de autoexploração, essa coisa que a gente se obriga a trabalhar o tempo todo, como aqui nessa live, todo mundo conectado de maneira alienada, etc, etc. E essa abordagem, primeiro, eu acho que do ponto de vista heurístico, ela é sempre uma boa provocação, como a própria Escola de Frankfurt, mas acho acho útil essa leitura, e essas provocações, mas não concordo com elas. Porque eu penso que todos os dispositivos tecnológicos, né, eles não são nem bons nem ruins, né? Depende da capacidade que nós temos de produzi-los, usá-los e lhe dar uma significação. E penso que, do ponto de vista psicológico e psicanalítico, eles têm um apelo, né? Porque a gente vivencia, cada um vivencia um monte de problemas, de patologias, etc. Então, quando a gente lê esses livros, artigos, essas críticas com recorte psicanalítico, é como que, como dizer, uma panaceia, né? Não quero comparar com a cloroquina, mas, enfim, é como que... Mas, se me permitam dizer que é como que uma cloroquina
do mal-estar psicanalítico, né? Quer dizer, por um lado dá conta, porque você precisa que alguém te diga isso, que você fica cansado, que a atenção é um estresse, etc. Porém, eu acho que, na realidade, nós estamos... já entramos em uma dinâmica que não tem volta, embora não tenha nenhum determinismo, e que a gente tem que encontrar nisso novas economias, né, e novas significações, né, que essas já estão dentro. Na pandemia, por exemplo, isso aparece de maneira relativamente nítida, né? Todas essas redes, né, permitem, como eu disse desde o início, de manter os corpos distanciados e conectar os cérebros. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer, mas se o meu cérebro é visceral, como diz o Damasio, na realidade, é até meu corpo que circula, não apenas o cérebro, né? Então, as imagens que eu produzo são imagens totalmente corporais, né? São imagens que funcionam como uma moeda que faz funcionar dentro de mim pelo Zoom. Agora, o problema, ao mesmo tempo, é porque isso tem que ser pelo Zoom, o Zoom que vai poder gravar tudo isso e modelizar e depois voltar a propor um produto para a gente, né? É um problema de regulação, aliás, e como é que a gente faz essa regulação? Pela multiplicação das greves, por exemplo, na Amazon, já vejo uma dimensão extremamente interessante disso, né? Ou a mobilização dos entregadores do ponto de vista das formas mais uberizadas, né, do trabalho, quer dizer, do capitalismo chamado de plataforma. Então, eu não vejo essa... por exemplo, autoexploração, acho que é um termo que não existe, né? Que é uma contradição nos termos, né? Quer dizer, ou sou explorado por alguém, mas se eu me exploro, pode ser uma maluquice para alguém que me vê de fora, mas não sou explorado. Eu não me exploro, eu faço, quer dizer, a menos que não me, quer dizer, ao menos que não digamos, não leve isso ao suicídio, né? Eu não sou explorado, eu faço o que eu consigo fazer. Se não consigo aquilo que eu quero, se não faço aquilo que eu quero, é porque alguém que me explora, eu não sou autoexplorado. Alguém que me explora, essa exploração pode passar por um mecanismo de modulação da minha subjetividade, ao teu ponto que a exploração por parte dele, por parte dessas forças, essa ação dessa força em cima da minha força, me aparece como minha. Mas quem é que decide que eu sou autoexplorado? Acho que isso é uma categoria moral ou psicanalítica, né? Que aí passa pelo inconsciente, por um monte de coisas que eu acho que elas são reconfortantes, mas não dão conta da transformação. O Foucault não é um teórico apenas da sociedade de vigilância. O Foucault é um teórico, inicialmente, da sociedade disciplinar, industrial, e é um crítico dessa sociedade disciplinar, mas ele também desenvolveu uma teoria, né, da sociedade chamada de segurança, que ele desenvolveu pouco, mais nos cursos do que nos livros, porque ele faleceu, né? Mas, no conceito de segurança, você tem os elementos que o Deleuze depois retomou do Bateson, da sociedade de controle, que é algo diferente da vigilância. Eu acho que estamos mais na sociedade de segurança e de controle do que numa sociedade de controle e de segurança e não de vigilância, como diz o título do livro da Zuboff, que virou referência, né? O capitalismo de vigilância. Eu acho que não estamos num capitalismo de vigilância, estamos num capitalismo organizado em torno da dinâmica do controle. E, contudo, o que ela coloca como necessidade de regular o funcionamento do Big Data, o funcionamento dos algoritmos, isso é outra coisa que eu acho que é necessário e que já está em pauta, né? Aliás, as dinâmicas eleitorais, etc., levaram essa pauta mesmo para aqueles que a ignoravam. Mas eu acho que não estamos num capitalismo de vigilância, estamos numa sociedade de controle ou de segurança que é muito mais aberta. Aí a Aline pergunta, no livro 21 lições sobre o século XXI, Yuval Noah Harari aponta para os perigos dos algoritmos passarem a controlar os sentimentos humanos. Então, eu não li o Yuval Harari, né? Eu sei que que é um best-seller, que está sendo... Ele faz parte de todo esse pessoal que, no debate sobre singularidade, diz que o perigo é a singularidade. Quer dizer que os algoritmos, a inteligência artificial, se desenvolvendo, chega um momento que eles se autonomizam e passam a dominar o homem. E afirmam uma sociedade
o mundo pós-humano, né? E aí eles passam a funcionar e que aí vai ter a possibilidade de a gente fazer um download da nossa memória, da nossa consciência, etc, etc. Esse é exatamente dos cenários que tem como um dos maiores, como se diz, teorizadores, o Kurzweil, né? O Kurzweil é ao mesmo tempo é curioso porque ele é o diretor da Universidade da Singularidade da Google, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um operador dessas grandes empresas, é aquele que faz esse cenário bastante inquietante. A docilização dos corpos, como lido em Foucault, a partir do uso de quanto dispensamos a atenção no uso da internet. Cláudia, o Foucault, ele falava da docilização do corpo no sistema disciplinar. A docilização do corpo é o corpo do operário que entra na fábrica e todo dia, né? E ele se insere na articulação disciplinar do trabalho, né? Como um corpo que vai, digamos, funcionar dentro da fábrica como uma peça, como uma engrenagem de uma mega máquina, tá? A mega máquina tipo Lewis Mumford, tá? Então o corpo é disciplinarizado, é docilizado dentro da fábrica ao ponto de virar uma engrenagem. E isso acontece na escola, no hospital psiquiátrico, em todas ou no quartel. Muito de atualidade no Brasil, pois que temos um governo militar e que mostra exatamente que com toda essa ubris de disciplina, né, é totalmente irracional, né? A disciplina totalmente irracional. Mas enfim, então o que a gente nas redes não é o corpo que é docilizado, né? Na pandemia o corpo é afastado, né? Ou se não é afastado, é 5.000 mortos por dia, que é o horizonte aqui no Brasil, né? A pandemia é uma ruptura disso, mas a rede, exatamente, ela cria essa condição que o corpo distanciado, ele fica conectado pelo cérebro, e aí a questão é que cérebro é um cérebro coletivo, é um cérebro que também tem dimensões viscerais, portanto, não é o próprio corpo que circula, não é um corpo dócil. Na sociedade de segurança, né, o corpo ele circula, né, ele não é mais constrangido dentro das paredes, dos muros da sociedade disciplinar de tipo moderno industrial, né? Então a Karen não conseguiu se inscrever. Então é isso. Não vejo outras perguntas. Não sei se tem algumas que eram antes. Opa, o Belit. A UFSCar informou que esses dias que usará a inteligência artificial para detectar possíveis evasões. Disseram que o projeto avaliará dados comportamentais e perfis e notas. O quanto isso pode ser preocupante? Claro, como toda tecnologia, tudo é preocupante. Não sei se a Federal de São Carlos está prevendo isso. A questão é que nós passamos para o ensino remoto sem nenhuma preparação, não é? E então, pela minha experiência, eu vi que inicialmente na pós-graduação funcionava relativamente bem, bastante bem, até quase melhor do que no presencial, porque é mais tranquilo, mais constante, etc, etc. E deu para estabelecer relações, pesquisas, multiplicar as iniciativas. Na graduação foi muito mais complicado. E aí a questão é que, naturalmente, quando a gente está conectado online, né, a gente está na própria casa ou não sei aonde. E, portanto, abrir a câmera, né, é abrir uma janela de intimidade, né, que é a mesma coisa que a gente tinha. Não sei se ainda existe, mas eu lembro quando eu era criança, uma coisa que depois desapareceu, pelo menos na Europa, que quando a gente começava a ir para a escola, a gente tinha que começar um avental em cima da nossa roupa, né? Que em italiano chama grembiule, né? Então todos os meninos eram vestidos de preto, todos os meninos eram vestidos de branco, né? E os meninos com
uma coisa azul e meninas com uma coisa rosa, né? E todo mundo era igual. Então, esse avental que a gente tinha que colocar, e que para mim era uma violência, que eu queria ir vestido normalmente, etc., né? Na verdade, é um critério republicano, né? Todo mundo vai para a escola e você não pode ver a diferença social aparecendo na roupa que você coloca, né? Todo mundo tem que ser igual, né? E quando a gente trabalha online, né, a gente está em casa, e então você dá para ver aonde você está, por exemplo, conectado, aparece teu cachorrinho, como o João Vinícius, ou aparece teu pai, tua mãe, um irmão, os filhos, etc. Então, se construir toda uma série, na medida que foi feito assim, né, uma série de medidas para proteger isso. E uma dessas é, por exemplo, de deixar a absoluta liberdade de ligar ou não a câmera, né? É claro que alguém pode ficar atrás de um nome, sobrenome e nunca estar lá, né? Não liga a câmera, não liga o microfone, você não sabe se ele está. Então, eu não sei se essa inteligência artificial que eles estão pensando é uma tentativa de lidar com isso, ou se é uma coisa mais sutil, né? Mas, enfim, é um terreno novo, né? Mas a mesma coisa acontece quando você está numa sala com 40, 50 alunos, né? E tem alguns que ficam sempre no fundo e que escuta, não escuta, na hora H precisa ir para o banheiro, não sei o quê. Quer dizer, sempre tem estratégia, tática, economias, né, de gestão disso. Acontecem online como acontece de maneira presencial. A questão não é demonizar um ambiente com relação ao outro, né? É apenas aprender as mudanças. Por exemplo, estar online permite de evitar o transporte, né? Para aqueles que moram muito longe, é uma possibilidade. Agora, se ao mesmo tempo você mora em um lugar, aqui no Rio, controlado pela milícia, onde você não tem opção de plano de internet, que não seja aquele da milícia, que é ruim, caro, etc., etc., é um problema, né? Como é um problema de você pegar o ônibus lotado, passar 3 horas para vir na universidade, 3 horas para voltar. Então, tudo tem elementos inquietantes ou não. A questão não é demonizar um contexto novo só porque é novo e dizer que o presencial era o paraíso. Não é verdade. Aliás, aqui estamos no Brasil para saber que não é verdade, né? Que não é verdade que a gente está abandonando o paraíso para entrar num inferno remoto. É evidente que, ao mesmo tempo, a gente está nesse inferno dessa pandemia, né? A estar aqui discutindo com 4, 5 mil mortos por dia, né? É um estresse. Então, é preocupante. Sim, desculpa, João. Não, desculpa. Eu pensei que tinha parado já. Não, parei. É que a Lu pegou pesado aí. Ela quer saber que você fale um pouco o que falar sobre a liberdade de escolha na internet, já que os algoritmos fazem seleções automáticas. Bom, aqui a gente deveria entrar mais no mérito de como funciona o algoritmo, como é concebido o algoritmo, como é que ele funciona, se ele deixa uma margem de liberdade ou não, e, portanto, termos uma crítica do algoritmo, né? Eu acho que, como a gente tinha antes uma crítica das relações de poder, hoje as relações de poder, né, que dizem respeito à governamentalidade, usando o termo do Foucault, algorítmica, ela implica uma possibilidade de discutir o algoritmo. Para discutir o algoritmo, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, que os algoritmos sejam acessíveis, né? Que a gente saiba, né, que tenha acesso a como eles funcionam. Agora, a acessibilidade do algoritmo é um problema de propriedade intelectual, né? Então, a gente tem que renovar o que inicialmente era o debate sobre o código-fonte, vocês lembram, copyleft, Creative Commons, open source, que a gente esqueceu, né? Na internet 2.0, arrebentou todos esses temas que diziam a respeito a uma recuperação do termo do comum. Então, a gente precisa voltar, inclusive com o debate jurídico, o que seria um algoritmo comum ou do comum. Ao mesmo tempo, a gente sabe, inclusive eu, se alguém me dá para ler um algoritmo, eu não entendo nada, né? Eu sei conceitualmente o que é o algoritmo, como ele funciona, as funções lógicas que ele mobiliza, a relação entre a aprendizagem e a base de dados,
mas o algoritmo precisa de uma educação específica. Então, o que a gente pode dizer, estamos nessa era, então a gente precisa pensar o que é uma educação para isso, né? Para a gente poder trabalhar essa questão da liberdade. Agora, ao mesmo tempo, os algoritmos, eles não são linearmente processos que limitam a nossa liberdade. E aqui há essa questão, né? Há N experimentações sobre o uso do algoritmo, por exemplo. Vocês sabem, quando eu disse que eles estão por toda parte muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, tem países, né, como os Estados Unidos, por exemplo, onde uma parte dos processos judiciários são decididos por algoritmo. E aí a gente fica... Que coisa é essa, né? Uma máquina que vai decidir se você tem razão ou não. Não vou nem falar que acredito que não é do direito, que não é no tribunal penal, mas que é no tribunal civil, né? Mas aí tem um monte de pesquisas que mostram como os juízes que decidem isso, muitas vezes, decidem a partir de critérios absurdos, em particular no trabalho rápido e devagar do Daniel Kahneman, né? Eles fizeram uma experimentação. Ele é um pesquisador americano de origem israelense em Israel, que mostrou como em Israel, né, eles fizeram uma pesquisa, né, sobre como é que um tribunal de justiça decidia, quer dizer, que tipo de sentenças de julgamento tomava, e a correlação entre o horário do julgamento, a proximidade com a hora da pausa, o intervalo com café ou com, não lembro mais, enfim, com o fato que ia comer um pouco de açúcar, né? E há uma correlação entre o cansaço e o número de condenações. Quer dizer, o tribunal humano, né, ele é totalmente atravessado por determinações biológicas, né? O fato que quando ficava cansado, com mais pressa de terminar, que estava faltando açúcar no cérebro, etc., a curva estatística, né? Porque você pode dizer, mas por acaso é no final que tinha casos, então ia aumentar as decisões negativas com relação a decisões positivas. Então alguém pode dizer, o algoritmo não tem fome, não bebe, não fica bêbado, não está de mau humor. Porém, sendo que o algoritmo eficaz é um algoritmo de aprendizagem, mesmo quando ele é concebido sem viés racista, né? Apareceu várias vezes situações nas quais, usando o Big Data, que naturalmente é estruturalmente racista como a sociedade, o algoritmo acaba virando racista. Então, acho que, mais uma vez, a gente está dentro na questão de como estar dentro, né, e contra, e críticos, né, de uma dinâmica que não é nem pior, nem melhor do que era antes, mas que a gente pode pensar como poder governar, como poder decidir, qualificar a liberdade. Então, a pergunta da Lu é extremamente pertinente, né? Como fugir do automatismo? O Norland, ele disse, a inteligência artificial está evoluindo de um sistema especialista para um modelo de inteligência genérica, isto é, de ser especialista em jogar xadrez para uma máquina que faz funções humanas. Nos próximos anos, 5 a 10 anos, estarão superiores a toda a humanidade. Isso é exatamente a teoria da 2040, da singularidade, então vai ser superior, etc, etc. Aqueles que dizem que isso é inevitável, que vai acontecer, a Malabou dizia que não, e acabou dizendo que vai acontecer, mas não tem nenhum determinismo negativo nisso, ao contrário, a gente pode ficar dentro dessa dinâmica e tentar trabalhar o dilema ético, como você diz, Norland. E tem outros que dizem que não, que é impossível, porque tecnicamente não vai dar, porque a lei de Moore, que é aquele aumento exponencial da potência da computação, ela chega a um patamar que não vai mais poder. E, por exemplo, tem um cara que se chama Yann LeCun, se diz em francês, se escreve LeCun, que é um engenheiro francês, que é o diretor do Departamento de Inteligência Artificial do Facebook e professor da New York University, que é um dos pioneiros das redes neuronais, e ele diz que a distância entre o funcionamento das sinapses humanas, né, portanto, a dimensão eletroquímica do cérebro humano e a dimensão eletrônica da informática é ainda de ano-luzes, né? Então, ele trabalha com isso, é um daqueles que experimentou as redes neuronais de aprendizagem, e ele diz que
pô, ainda não dá para... Mas ele trabalha sobre isso. Então, eu acho que isso vai acontecer, porém, não tem esse determinismo. A gente vai poder trabalhar com isso. O que a gente tem que se preparar e ver o que está acontecendo. Essa coisa da interface cérebro-máquina, a meu ver, é uma das mais avançadas e mais do que uma transferência do cérebro para a máquina, é a interface que é interessante. Aí isso remete também a toda uma série de temas que dizem respeito a digamos, a relação entre física e evolução, né, que trabalham com a questão da interface, que é interessante. O Diogo, você é o Diogo aqui do Rio ou outro Diogo? Concordo, a transparência algorítmica é um dos debates mais importantes na atualidade, e junto com ela vem a necessidade de desenvolver... desenvolver competência crítica em informação, gerar alfabetização midiática informacional. Sim, competência crítica, educação, conhecimento e pensar todo esse debate do ponto de vista do conhecimento. Sabendo que, quando a gente diz que é uma indústria que transforma todas as indústrias, né, por exemplo, eu acho que um dos trabalhos do Gemini de pensar a plataformização da cultura é um trabalho de inovação, né, porque o que está acontecendo no Netflix, em todas as outras redes, desculpem que eu estou viciado no Netflix, não fico procurando um monte de redes que todo mundo me propõe, Mumbai, não sei o que, etc. Mas, enfim, uma boa parte disso agora é desenvolvido por algoritmo, o próprio roteiro, né? Vocês sabem que eles ficam ajustando o roteiro em função do Big Data, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso. Eu acho que, aliás, a aceleração algorítmica ela aconteceu sem que a maioria mesmo daqueles que nem eu, posso estar falando em geral, que falava em capitalismo cognitivo, de coisas que muita gente recusava como pós-moderna, não sei o quê, na realidade estávamos conservadores demais. A mudança ela veio ainda mais rápida. E a pandemia, por um lado, ela coloca um monte de questões sobre cultura, natureza, limite do crescimento, um monte de coisa, democracia, né? Mas ela acelera ainda mais tudo isso. Aqui estamos, né? Estamos fazendo um evento que não poderíamos ter feito sem um deslocamento, ou do professor João aqui, ou eu indo para lá, que acontece uma vez por ano, com um monte... E agora está virando uma coisa, somos aqui 57 aqui no Zoom, né? Relativamente simples, né? Não sei se o João acabou caindo agora, que ele está meio congelado ali. Não sei, ele está congelado, sim. Tem mais alguma pergunta? Não sei, desculpa, eu estava aqui na parte técnica. Não, no chat do Zoom não. Não sei se tem no Facebook, que eu não tô... Não, no Facebook não teve perguntas. Giuseppe, eu só tenho uma questão, talvez para um comentário teu, né? Desculpa, eu não acompanhei toda a fala, que eu estava resolvendo alguns problemas aqui na transmissão, mas eu fico me questionando como é que nessa coisa toda, né, de que tudo vai ser a questão da gestão do conhecimento, questão de tecnologia para nesse sentido, como é que países como o Brasil ou outros países que não têm esse tipo de tecnologia vão lidar, né? Porque as coisas estão se concentrando basicamente Estados Unidos, China e alguns países da Europa que estão desenvolvendo tecnologia nesse sentido, né? Mas aqui para o Brasil é quase impossível, não apenas por uma questão, talvez por uma questão extremamente financeira, porque essas empresas elas têm capital para chamar esse pessoal para trabalhar. Mesmo pessoas que são aqui do Brasil, eles não têm esse capital para se reter aqui, né? Então, por exemplo, eu não vejo um ator importante aqui no Brasil que consiga criar uma plataforma ou um tipo de tecnologia que consiga peitar alguma outra fora, né? Na questão do audiovisual, a gente tem a Globoplay, né? Mas mesmo o foco da Globoplay é ainda algo que está sendo construído, e inclusive o escritório do Globoplay não é no Brasil, é nos Estados Unidos, né? Para tu ter ideia como é que eles estão pensando logicamente se posicionar como uma MediaTek, né? Uma empresa de tecnologia de mídia. Não sei se tem algum comentário sobre isso. Bom, quando a gente pensa essas transformações e outras a partir do Brasil hoje, digamos que a gente fica desanimado, né?
por toda uma série de razões, né? Mas aí, por exemplo, a gente pode pegar a questão das vacinas, né? Então, o Brasil ele não produz vacinas do ponto de vista tecnológico, né? Não produz o princípio ativo da vacina, né? Ele importa esse princípio, mas tem uma capacidade de produção, né? Uma capacidade de produção e de vacinação. E aí a gente diz, bom, a gente sabe que se tivesse tido uma gestão da pandemia, né? Então a gente esquece as razões do desânimo, né? E pensa no potencial, o Brasil teria uma capacidade de vacinação, né? Da sua população que seria eficaz. E aí poderíamos pensar, diante do fato que a vacinação hoje está se tornando cada vez mais importante, como evitar de precisar do IFA, etc, etc. Então, isso para dizer que o Brasil pode fazer, né? Os países, então, isso para dizer, portanto, que a dimensão desanimadora que caracteriza a nossa situação no Brasil hoje, hoje desanimadora é pouco, né? É até pior, né? Isso não significa que o Brasil não consiga, né, estruturalmente fazer, ao contrário. Agora, quando a gente fala desse tipo de tecnologias, desse tipo de dinâmicas, né, do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista também dos modelos de negócio, a gente está falando cada vez mais de dinâmicas interdependentes, né, que não são especificamente ligadas a um país, mesmo que esse país seja continental. Então, a inovação na China, ela passa por ter enviado milhares de jovens, centenas de milhares, a estudar nas melhores universidades do mundo, né, no mundo todo, né? Começar pelos Estados Unidos, passando pela Inglaterra, Europa, em todo lugar, tá? Então, a inovação chinesa, que tem muita gente que diz, a China é a demonstração de que como se chama? Você pode ter inovação científica em um regime autoritário. Mas a inovação científica chinesa, ela não é chinesa, ela é uma capacidade de um regime, de uma sociedade, captar o que acontece, mandando todos os seus jovens estudar fora com eficiência e importando um monte de professores, né? Porque hoje tem um monte de gente trabalhando nas universidades chinesas que vem do mundo todo. E nos Estados Unidos, toda essa realidade de pesquisa, inovação, etc., etc., ela vem da capacidade de importar, né, tudo que tem de mais criativo, melhor no mundo, né? Isso não apenas nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, na Europa, onde tem Austrália, etc., etc., né? Se vocês lembram, no início do governo Trump, ele tomou uma decisão de fazer de banir a entrada de estrangeiro de origem de uma série de países árabes. E quando ele instituiu esse bando, né, essa exclusão, né, inclusive impedir a entrada de oriundos desses países islâmicos, né, que tinha, como dizer, o visto de trabalho nos Estados Unidos. Então, uma boa parte desses, né, são pesquisadores que trabalham nos laboratórios mais avançados, né? Então, a resposta que teve é uma resposta de direitos, mas também por parte das empresas, né? Hoje, as empresas de tecnologias, elas precisam estar conectadas em uma rede, uma produção que é fundamentalmente globalizada. Então, não há nenhuma razão que o Brasil fique fora disso, ao passo que essas empresas são empresas globais, né? A Google, né, é uma empresa que não é só americana, né? É uma empresa... Agora, cada vez mais a competição entre China e Estados Unidos, ela coloca novos desafios do ponto de vista da soberania e de uma competição entre essas duas grandes economias, né, que estão chegando no mesmo patamar e aí começam a brigar para valer, né? Isso com Biden não vai mudar muito, embora então acho que, enfim, não há nada que diga que o Brasil não pode ficar dentro disso, né? Então, não vamos
ficar deprimidos demais diante dessa situação de alguns anos, tomara que seja menos no futuro de anos, né, mas que vai mudar. O Brasil assim não é viável, né? A não ser que ele queira virar uma grande zona de milícias, né? Então ele vai preciso, não é viável assim. E o Brasil tem tudo. Agora tem que retomar o projeto de integração regional, tem que pensar a América de uma dinâmica mais diferente, pós-soberana, pensar a relação entre isso, a Amazônia, cultura, natureza, o algoritmo da natureza, sei lá o que, tem que pensar um monte de coisa. O Brasil tem tudo para ser. Veja, essa deriva do Brasil, né? Ela é vista pelo mundo com a mesma preocupação que eles olharam para aquele navio que encalhou no canal de Suez, né? Só que aqui a terra é plana, né? Então não tem o canal que segure o navio, né? A gente vai para o abismo, né? Chega na beira e vai para o espaço. Então todo mundo está olhando com preocupação o Brasil, né? Porque o Brasil não é um país assim, não é a mesma Birmânia, o pessoal fica cuidando, né? Mas apoiando, mas o Brasil não é a Birmânia, o Brasil é um continente, o Brasil é a América do Sul, né? Então muito obrigado pelos comentários. É um pouco o que eu penso também, né? Tem que ter um projeto a longo prazo ainda que realmente foque nisso, né? Porque a gente precisa inserir nessa nova economia que é sem indústrias, vamos dizer assim, né? Tem que fazer uma geração de conhecimento de fato e um gerenciamento disso. Que é isso que me preocupa para o futuro, né? Como projeto. Não sei se o João votou. Giuseppe, tem muita gente te elogiando, a Renata, a Naya também. Mas se você comentou, eu tenho pensado, né? Um navio encalha e o mundo para de funcionar. A coisa mais primitiva da humanidade é um barco à deriva. E ele dependeu da Lua para poder andar de novo, né? E que é a coisa também mais ancestral possível. E, ao mesmo tempo, a gente fala de algoritmo e coisas assim. O mundo realmente anda muito esquisito, né? Por um lado, a Terra plana gira em torno de coisas inacreditáveis. E por outro, a gente conversa essas coisas. Aí, eu não sei se você já na tua pesquisa fez algum tipo já de aprofundamento sobre a escola da singularidade lá do Vale do Silício. De algum modo, me parece que eles se conectam muito com os excepcionalistas, a turma do Trump, na questão da inteligência artificial. Me parece que tem uma conexão no sentido assim, e futuramente, em breve, como você explicou bem, né, usar essas ferramentas em troca de uma proteção desse grupo, né, os genocidas aí do mundo inteiro, e o resto da humanidade virar escrava mesmo, em troca de favores, tipo uma vida mais longa, um cuidado de vida, enfim, esses processos que você descreveu. Me parece que os excepcionalistas, eles pensam muito, né, num aproveitamento dessas ferramentas. A minha questão é, o pessoal do Vale do Silício são tão ingênuos e bobos quanto isso, ou eles jogam junto com o excepcionalista, com a turma do Trump e Bolsonaro? Então, a questão é, no fundo, a questão da inteligência artificial tem um porém de ideologia por trás de tudo muito grande, capaz de criar uma realidade alternativa, que não é mais fake news, é realidade alternativa, né, de mundos, né, que eles criam e divulgam, usando mesmo essa ferramenta, né, para fazer a divulgação, vamos assim dizer, e conseguir ganhar eleições, como ganharam no Brasil, estão se preparando para ganhar no que vem de novo, o Trump vai voltar daqui a pouco. Né. Qual o papel dessa escola aí, da singularidade nisso tudo? Eles jogam junto com esse extrema-direita ou realmente eles só acreditam que vão chegar a Marte, colonizar Marte, todas essas brincadeiras que eles estão fazendo com dinheiro? Né? Não, ou a própria... Bom, é difícil de responder de maneira simples e linear, porque eu acho que a coisa é mais confusa, né? E que há em função das escalas, né, há diferentes clivagens. Então, e aí há diferentes clivagens e também a composição dos interesses não é tão homogênea, né? Por exemplo, entre a teorização da singularidade
Que Deleuze e Guattari falariam uma outra coisa, né? Mas, digamos, Deleuze e Guattari, por exemplo, eles falavam da revolução molecular, da desterritorialização, e eles retomavam uma problemática libertária que a gente pode encontrar no Vale do Silício, né? Que é uma dimensão libertária da tecnologia que liberta, etc., etc., que é um pouco a ideologia, uma ideologia ou uma mentalidade ou uma narrativa, né, que funciona, né, porque é no Vale do Silício que tudo isso se processa e que é um pouco o berço dessas transformações. Agora, ao mesmo tempo, eles têm essa capacidade de atrair tudo isso. Quando a gente se encontrou, vocês lembram que eu usei aquele termo de vetorialismo, né? Esse autor chamado Mackenzie Work, que ele falava que o capitalismo contemporâneo, na realidade, ele estava em crise porque o vetorialismo já seria um modo de produção que não é mais capitalista. E que seria exatamente desse pessoal do Vale do Silício, que organiza o vetor, então em um lugar ele desenvolve o software e o hardware ele produz em qualquer lugar do mundo, né? Então o vetor ele vai conectando e de um ponto ao outro é aquele navio que passa, de vez em quando ele para lá no canal de Suez, né? Mas aí exatamente aquele navio é um ponto dentro do vetor, né? Que conecta a produção material e imaterial. Tudo isso foi se desenvolvendo e entrou em crise. E, a meu ver, na crise não existem grupos definidos, né? Então, existem também horizontes diferentes. Então, entrou em crise, quando é que entrou em crise? 2007 e 2008, a dimensão financeira. Agora entra em crise, depois entrou em crise com o aparecimento do populismo, chamado, né? Populismo 2013, não mais... né? 2013, na verdade, acho que a eleição o Brexit e o Trump. As revoluções árabes faziam parte do desenvolvimento quase que linear desse projeto libertário, né? O Twitter e a revolução juntos, né? E aí apareceu essa identidade entre democracia da rede e democracia na rua, que inicialmente em 2011 até 2013 parecia tranquila, né? Foi recuperada e aí hoje as redes é como antes, como nem a rua. Você pode ter a democracia ou pode ter a ameaça à democracia, né? Então, como se chama? Sobretudo a eleição do Trump, depois do Brexit, colocou uma perspectiva neossoberanista, antiglobalista, fascista na presidência do principal país, né? E aí, digamos, tudo isso levou quase que a uma guerra civil. Aliás, ainda está para ser resolvida essa coisa nos Estados Unidos, né? A gente viu o Capitólio, essa coisa, né? E, ao mesmo tempo, o Biden, ele está... que todo mundo dizia, é velho, não sei o quê, de centro. Ele está saindo com uma mudança de política econômica radical, né? Imagina que ele, logo que tomou posse, fez um plano de 2 trilhões, né? E agora mais 2 trilhões de infraestrutura, são 4 trilhões. 4 trilhões, não sei, deve ser o dobro do PIB brasileiro, de dólares, do PIB brasileiro, né? Mobilizado assim. Então, ele está... aquilo que depois de 2007, 2008 aparecia, e ele está apoiando de maneira firme a greve da Amazon, dizendo que ninguém pode discriminar os operários e os sindicatos, e unions. Então, tem os elementos, né, para uma recomposição de um novo pacto, um New Deal, não sei, Black Lives Matter, uma regulação dessas empresas. Ao mesmo tempo, essas empresas, né, e a ideologia dessas empresas, ela está em choque com o fascismo do Trump, né? Aliás, vocês podem pegar uma empresa que é de uma antecipadora, que é a CNN, né? A CNN ela é um modelo, né, de comunicação digital, né? 24 horas no mundo todo, graças ao uso das redes, né? Tudo conectado antes da pandemia. Pô, o nível de oposição que eles fazem ao Trump, que fizeram e continuam fazendo, né? É muito firme, né? Então, nós temos linha de contradição que atravessa, não é linear. Agora, o discurso da singularidade é mais um discurso, a meu ver, de determinação tecnológica com implicações filosóficas
que tende a apavorar e, ao mesmo tempo, legitimar uma visão do que está acontecendo, né? Há um livro de um francês que é interessante, não sei dizer se ele tem razão ou não, que se chama Gabriel Ganache, que fala do mito da singularidade, que é uma leitura interessante sobre isso, comparando Ganache com a Malabou, que são dois franceses, aliás, a Malabou está nos Estados Unidos, na Inglaterra, e o Ganache é um filósofo que está dois filósofos, que é interessante. Uma diz que é inevitável, mas que não é nenhuma catástrofe. E o outro diz que seria uma catástrofe, mas não vai acontecer, e que é uma ideologia que essa elite de engenheiros do Vale do Silício usa para, ao mesmo tempo que apavora, dar ainda mais potência, né, àquilo que eles fazem. Enfim, mas eu não vejo isso exatamente com nenhum determinismo, nem fico tranquilo, mas então acho que aquelas provocações lá do Youku e do outro lá são interessantes, porém eu vejo uma volta do discurso frankfurtiano, que é um discurso mínima moralia, que é um discurso de moralizar o consumo, que a gente não pode ficar em rede, que tem que desligar. Desligo quando eu quero, porque se eu quero ficar, qual é o problema? Não entendi. Que tem toda essa necessidade de não pode ficar na frente do Netflix, porque qual é o problema? Porque ficar tomando um shopping, enchendo a cara é melhor? Não, quem disse? Quem diz isso? É sempre essa necessidade de uma moral, né, abstrata que vem por cima para criar um limite. Claro que tem que ter limite, mas quanto mais democrático, melhor. Então, quanto menos medo, melhor, né? O medo pode vir dos fascistas, né? A gente está vendo como o governo é organizado em torno do medo, cada vez que ele é ameaçado, ameaça um golpe, ameaça os milicos, ameaça as milícias, etc., né? Mas o medo ele pode vir também do discurso moral, né? Passa pela religião, passa pela filosofia. O Scorsese, eu acho que cometeu um equívoco esses dias, que ele começou a criticar a produção de conteúdo em detrimento de uma certa pureza que o cinema representava. Ele esquece exatamente isso, que a produção de conteúdo não é uma abstração. Hoje é um campo onde que nós, professores, agora viramos produtores de conteúdo. Todo mundo produz conteúdo. Então, seguir a lógica do Scorsese, a gente tem que castrar todo mundo, porque as pessoas hoje, a produção de conteúdo transcende, né, a qualquer desejo. A gente está colocado nessa condição. Então, realmente é muito equívoco e acaba sendo uma moral que prejudica o próprio jovem que, de repente, né, para se relacionar, para interagir, ele tem que produzir conteúdo, seja meme, seja qualquer coisa, né? Aí ele ouve alguém falando que os conteúdos é o que há de negativo dentro do campo do audiovisual, fica uma contradição, né? Em vez de educar, acaba deseducando, coisas assim. Eu acho que existem os moralismos, sim, que não precisavam, né? Principalmente as pessoas experientes como a dele, né? Com a experiência que ele tem. Mas é outra geração, talvez, o outro pensamento. Nós temos aqui presente o José Canosaronte, meu grande amigo, que está vivendo em Guararema. Quer falar alguma coisa, Arante? Olha, vou colocar a Guararema no algoritmo, então, né? Para ver se ela entra cada vez mais no mapa, né? Todo mundo aí agora, no Zoom não vai, não sei se vai resolver muito, mas poderia colocar no Facebook, #Guararema, né? Legal, muito boa a sua discussão, professor Corco. Eu, infelizmente, só consegui entrar depois das 5 horas, mas o que o senhor falou até agora já me deu incentivo para assistir desde o início depois, né? E acho que isso é uma das coisas boas, né, que o presencial não nos permite. E gostei também da sua fala. Não sei se a rede minha está ruim. Oi, estamos escutando? Eu sim. Não sei se... Espera só um pouquinho. Ainda bem que o senhor falou do cachorro também, né, que a gente tem que se afinar com isso. E 5 horas é a hora da cachorra, a hora que ela quer passear. Então tem que se fechar aqui, porque senão vai reclamar da latido da cachorra. Foi curioso quando o senhor falou sobre... Essa vida na natureza. Se bem que eu estou urbano, viu? A cidade tem 4.000 habitantes, mas não deixa de ser urbano também, né? Isso é complicado. 4.000 habitantes é para fazer uma guerra civil, todo mundo se conhece. Nossa, não, aqui... É um algoritmo explosivo. É uma concentração tremenda.
Bom, 10% da cidade mora no centro, né? Sou um dos privilegiados, vai? Ou não, né? Dependendo da pandemia, esse privilégio muda. Mas quando o senhor falou, né, de que nós não saímos, né, Teve uma do pergunta aqui, Giuseppe, que céus, agora né, a Ana está do trazendo, presencial. da Cláudia pelo Facebook. Como terapeuta de fonoaudiologia, pesquisadora dessa paciente, conseguimos um avanço no ponto de vista. Acho que o João tá desconectado, congelado. Acho que o algoritmo cortou porque ele me interrompeu, então acho que o algoritmo cortou ele, deve ter alguma coisa aí. Mas foi interessante o senhor falar que nós não saímos, né, do paraíso do presencial, né? O presencial também tem seus problemas, né? E não adianta também demonizar o virtual, né? Bem colocado, professor. Estou atento. Muito obrigado Valeu. pelas abordagens. Obrigado. Exatamente. O presencial tinha os seus problemas, o virtual tem os dele. O desafio não é opor um ao outro, mas aprender os novos e os velhos problemas, né? Por exemplo, o virtual ele pode ser uma opção enorme de diminuição dos deslocamentos reais não necessários. Por exemplo, uma possibilidade de diminuir de maneira incrível o uso dos transportes, né, com todas as implicações ecológicas, né? Inclusive, talvez, não sei, a termo, uma redefinição da tendência da urbanização, né? Pois que uma verdadeira conexão de todo mundo permite de a gente ficar em qualquer lugar e estar conectado o tempo todo e aproveitar muito mais do tempo, né? Tendencialmente. O João, antes de ficar congelado, ele estava lendo a pergunta da Cláudia pelo Facebook como terapeuta de fonoaudiologia e pesquisadora desta paciente, conseguimos um avanço do ponto de vista motor. Ela consegue agora abrir a boca e esboçar um sorriso por uma técnica que aproveita a adaptação plástica cerebral. Sim, é exatamente isso. E aí, nos livros de neurociência, está cheio desses exemplos dos quais você está falando, Cláudia, né, que mostram como o cérebro ele consegue se adaptar de maneira incrível. Tem casos incríveis, né? Tem casos de pessoas que só tinham um pedaço do cérebro, sei lá, escondido em um pedaço da caixa crânica e que ele vivia normalmente, até que um dia teve uma dor de cabeça e de repente apareceu lá no médico dizendo só com uma dor de cabeça e a imagem do cérebro mostrou que ele tinha praticamente uma anomalia incrível, né? Mas ele estava vivendo normalmente. Porque exatamente tem essa plasticidade, a informação está em todo lugar, aí tem um monte de experiência, é exatamente isso que você está falando, Cláudio. E depois chega a primeira, devolve uma pesquisa com a paciente, ela se comunica por estímulos visuais que produzem letras e unidades, é exatamente isso. O limite da sua comunicação escrita é a circunscrição prévia do dispositivo. Haja visto que sua linguagem é uma linha gerais de forma telegráfica. Isso é um compartilhamento de experiência, não uma pergunta em si. Sim, é exatamente isso. Aliás, você tem mais elementos do que eu, no sentido que é a partir desse tipo de experiências que o pessoal fica raciocinando sobre teorizando, pensando essa plasticidade, e agora que vem de cada vez mais, né, essas experimentações. Então, a mídia deu muito espaço, ainda não é uma apresentação científica que eu estou fazendo, estou usando mais a divulgação pela mídia, mas essas interfaces cérebro-máquina são bem impressionantes, né? Um óculo capaz automaticamente de ler a variação das ondas eletroquímicas que a gente tem no cérebro, né? Quer dizer, nos sinapses entre os neurônios, para decidir que você está dormindo, né? É muita coisa, né? Então, professor José Carlos, foi isso mais ou menos? Não conheço esse do monge
Cérebro e Meditação, Diálogos entre o Budismo e a Neurociência. Não conheço, e do monge Mathieu Ricard, mas pode ser interessante. Recentemente eu li uma coisa assim, conversando com vocês, de física quântica, daquele italiano que chama Carlo Rovelli, que eu tinha um livro dele, mas não, que nem aquele, o Daniel Kahneman, eu tinha achado que era muito grande público, etc. Então não tinha lido, e acabei lendo e achando super interessante. E ele também tem um momento que ele pega com alguma filosofia ocidental para tentar, não ocidental, oriental, vai dialogando com o budismo ou outra coisa. Mas isso eu não conheço, essa leitura de neurociência e budismo. Deve ser interessante. Tá. José, pessoal, acho que só um último comentário, só um pedido. A Cláudia Veras, que fez a pergunta pelo Facebook agora, por último, ela está pedindo socialização da bibliografia. Acho que é a partir da tua fala. Tá. Se não... Bom, a socialização da bibliografia, acho que eu vi a Ana que tinha colocado alguma coisa. Bom, agora, para colocar agora, bom, em primeiro lugar, teria que ligar a luz, mas enfim, se alguém fica ligado nisso, eu posso mandar por e-mail, não sei. Como é que a gente faz? Pode mandar um e-mail para... Você pode mandar um e-mail para a gente, né? Que quando a gente vai publicar de novo o vídeo com a qualidade de áudio adequada, a gente vai colocar lá a biografia acompanhada. Então a gente pode fazer assim, no Facebook eu publico. Valeu. Que aí fica tudo completinho. Bom, aliás, a Cláudia Veras, acho que se ela é do Rio, eu conheço ela, então. Ela pode já mandar um e-mail para mim direto. Mas, enfim, manda um e-mail para o Gemini, para o Dário, para o professor João. Eu mando um e-mail com a relação da bibliografia que eu usei. Né? Que, mais ou menos, a bibliografia que eu usei é a Catherine Malabou, o Antônio Damasio, depois vários livros de francês. Teria alguma observação em relação à plasticidade cerebral? Eu uso de enteógenos. Aí não tenho observação específica, porque não saberia nem... Você teria que me dizer o que são os enteógenos. Então, eu não sou um neurocientista, apenas uso alguns dos livros de neurociência que apresentam o Damasio, a Catherine Vidal, um outro que é um paleoantropólogo que se chama Pascal Pic, que falam disso, mas não tenho não sobre isso, a relação entre plasticidade cerebral e uso desse enteógenos. Jesse. Mas deve ter... Oi, João, voltou. Não, acho que já estamos, né, no horário, também cansar muito o Giuseppe com as questões, já chegamos às 18 horas. Podemos encerrar por aí ou alguém mais tem alguma questão? Valeu, Bruno. Muitas graças, mestre. Nos vemos novamente. Obrigado a vocês, João, Gemini, e a todo mundo que está aqui. Ficamos em contato. Muitas graças. Muito agradecido pela sua iluminada palestra. Acho que precisamos voltar a conversar sobre esse assunto, né? Mais adiante, conforme a sua pesquisa for andando. Ficamos em contato. Okay. Valeu. Valeu, uma boa noite. Boa tarde. Tchau, boa noite a todo mundo. Obrigado, João. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Giuseppe. Boa noite. Tchau. Saindo. Tá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Dário, você vai dar boa noite para todo mundo que saiu por um? Claro, tem que ser educado. Eu já estou querendo jogar fogo no computador ali que me perturbou. O que aconteceu com a rede que eu não entendi aqui? Eu fiquei mais fora do ar do que conectado hoje à tarde.
Hoje à tarde foi o dia do Grêmio, né? Tudo deu problema na É véspera internet. de feriado, vai ver que todo mundo está usando a rede pesada. Pode ser. Véspera de feriado, aqui o computador deu problema no áudio, que eu não entendi o que foi. Eu acho que Alguma vou ter outra que ver. coisa. Ah, sim, tem que cortar a gravação, né, Dário? Stop gravação.